Mas o casamento ali no Oriente é um pouco diferente do casamento aqui do Ocidente. Se você vasculhar o mundo, você vai ver casamentos diferentes. Se você for ali, o povo, os esquimós, ele tem um casamento diferente do nosso. Tu casa, fica com a sua esposa, e quando chega um convidado, ele dá a sua esposa para manter relação com aquele convidado. Isso é o esquimó. Nunca visite um esquimó. Diga assim comigo, como diz no interior. Lá ele. Você dá a esposa, é um louco, é um doido da cabeça. Tem lugares que você casa com 4 mulheres. Aqui no Oriente, você vai casar, ele começa a namorar com a sujeita, ele vai noivando e sente o desejo de casar com ela. E aí ele começa a priorizar o seu casamento. Ele começa a fazer suas economias. Ele começa a observar um lugar para morar, uma casa, um apartamento, ele começa a investir nisso. Depois ele começa a comprar o seu enxoval da sua casa. Depois ele olha onde é que ele vai passar a sua lua de mel. E ali ele começa, mas a sua noiva, a se programar para o casamento. E marca um casamento. Quando marca o casamento, ele vem para uma igreja, ou para um cerimonial, ou para um cartório. E ali ele espera a noiva entrar e recebe, e vai para a lua de mel. Ou seja, eles querem externar o seu constante amor. Ele quer tornar público o seu relacionamento. Ele quer dizer para o mundo, eu sou apaixonado por esta mulher. E a mulher quer dizer para todo mundo, eu sou louca por esse homem. É um casamento, quer fazer uma aliança diante de Deus e diante dos homens. Mas no Oriente não é assim. Primeiro que no Oriente o casamento durava 7 dias. Era 7 dias de festa. O homem, quando ele sabia que ele ia casar, ele começava a se programar para construir a sua casa. Quando a casa estava pronta, era o sinal verde que ele podia marcar o seu casamento. E ela, a noiva, se preparava e ficava na casa do pai dela. E ela ficava na casa do seu pai, e os noivos, em vez de ir para um cerimonial, para o local onde seria feita a festa, ia para a casa dela. E ali o povo se aglomerava na casa da noiva, dos pais da noiva, e esperava o noivo chegar. E o noivo, quando ele estava em casa, ele pegava uma toalha, que nós chamamos de... Começava a enrolar a sua cabeça e fazia um turbante. E ele saía pelo seu bairro, pela tribo, pela sua cidade, caminhando em direção à casa da noiva, dizendo para toda a sua cidade, onde ele morava, o seu bairro, que ele era o sacerdote do lar. E sacerdote, o que? Qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote é aquele que ouve as lamúrias do povo e traz para Deus. Pega um animal, coloca a mão na cabeça do animal, confessa o pecado e ali ele sacrifica aquele animal e Deus perdoa o povo. A função do sacerdote do lar é aquele que conduz a sua família a Deus. É aquele homem que ministra para sua esposa, que começa a sentar com os seus filhos para ensinar os seus filhos a palavra de Deus, os princípios bíblicos, os mandamentos de Cristo. Essa sim é a função do sacerdote do lar. E você observa que tem mudado. Os homens ficam em casa, não querem ir para a igreja, têm preguiça de acordar cedo. Porque ele vai para beber o filho, porque não quis acordar. E menino se governa? É os pais que têm que conduzir, ensinar o menino o que ele tem que fazer. Essa sim é a função do sacerdote do lar. Quando a esposa vai sair, ele unge ela e mete a mão na cabeça, e o Senhor te abençoe. Que você seja bendita a sair, bendita ao retornar, minha filha. Hoje minha esposa estava me contando que ela veio de onde. Você vai precisar de onde, filha, hoje? Ela veio, ela ia ser assaltada. Mas ela não foi, por quê? Porque quando ela sai, eu oro por ela. Cobre com teu sangue, livra do mal, repreende o assalto, o roubo, o furto, a bala perdida, a bala direcionada, cobre, mano. Livra dos gaiatos, do psil. Amarrado. Amarrado. Onde eu mais oro, onde eu mais demoro. Loura de olhos verdes não é brinquedo. Tem que orar mais, irmão. E ali, meu irmão, essa sim é a função do sacerdote. E ele mostrava para todo mundo, eu sou o líder da minha esposa. Não para ser um déspota, mas para cuidar, para ensinar. Quando nós estávamos em Israel, você via ali em Israel, os pais abaixados com os filhos, ensinando a palavra de Deus. Parando um momento para ensinar, para conversar, descer no nível da criança e começar ludicamente a ensinar como conduzir eles a Deus. Eu me lembro que quando eu fui me casar, me casei aqui, nosso bispo está ali, me casou.
Mas o bispo Átila, e quando minha sobrinha entrou comigo, bem pequenininha, e quando eu saí daqui, fiquei ali recebendo o pessoal para abraçar, minha sobrinha estava chorando, bispo César. Eu disse, bebê, o que foi? Ela disse, não, meu tio, é porque você vai embora e não volta nunca mais. Eu disse, não, bebê, eu volto. Porque eu disse para ela que ia para a lua de mel. Ela pensou que eu ia para a lua e não voltava nunca mais. Eu digo, não, bebê, eu vou para a lua de mel, é ali perto. É pertinho do Bom Preço e volto. Não se preocupe, bebê. Né? E ali você observa como é a cabeça da criança. E um dia fizeram homenagem para mim na igreja e ela fez uma declaração. Não, eu agradeço a Deus pela vida do meu tio, porque é ele que me conduz a Deus. Eu e a pastora, nós damos livro para ela, bíblico. Bíblia do Cartoon. Ministramos para ela. Ela sabe. Quando ela precisa de qualquer coisa, eu quero passar de ano, meu tio. Olha aí, não sabe que funciona. Quer passar de ano. Então, essa sim é a função, a diferença do Oriente para o Ocidente. Então, ele chegava na casa da noiva, pegava a noiva pela mão, e atrás da noiva vinham os convidados, até a casa deles. E ali se iniciava a festa propriamente dita. Ali começava a festa, 7 dias. Só que Israel é diferente daqui, os convites. Lá a comida é feita através do convite. Não se desperdiça nada. Diferente, a comida aqui tem um valor de celebrações. Lá no Oriente, eles comem quando sentem fome. Então, eles recebem aqui o convite, as pessoas, não, eu vou na segunda, eu vou na terça, eu vou na quarta. Então, muitas pessoas iam na segunda, só saíam no fim da festa. Aqui também é assim. Queria comer e beber. Você observa que a Bíblia diz que o vinho acabou. Não fala da comida. Por quê? Porque a comida já era escassa mesmo. Eles não tinham expectativa com comida. A comida era regrada, era um prato para cada. Mas o vinho não. O vinho era dado livremente. O vinho alegra. A Bíblia diz, o vinho alegra. Então eles tomavam o vinho ali desde o dia que foi instituído o casamento desse casal até o fim da festa. Mas a Bíblia diz que a partir deste momento foi se estabelecido algo pelo sinédrio em Israel. Você observa que era uma virgem que estava se casando. E a virgem se casava lá no Oriente às quartas-feiras à tarde. Diferente daqui. Aqui no fórum casa pela quinta de manhã. Quando é religioso com efeito civil, casa na sexta ou no sábado para que o povo possa participar da festa. Mas no Oriente era quarta-feira à tarde. Por quê? Porque o sinédrio, ele ficava durante a semana 2 vezes na semana, no segundo e no quinto dia da semana. Porque se o marido detectasse algum problema na virgindade da sua esposa, ele poderia acioná-lo, apresentar ao sinédrio. Então era na quarta-feira à tarde, porque se ela não fosse mais virgem, ele apresentava, e aí o sinédrio tomaria, né, a causa para si, ou impugnava, ou anulava o casamento, ou tomava uma atitude mais enérgica. Mas era mais ou menos pela quarta-feira. Então,